Olá, olá! Seja bem-vindo aqui à nossa segunda live de esquenta aqui para nossa jornada rumo à nossa imersão Nutri 8000. E, gente, hoje vamos falar aqui nesse vídeo sobre um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é sobre as dificuldades que a nutricionista ela passa no início da carreira. E, gente, sabe o que eu penso? Que isso é, assim, aquele conteúdo que, poxa vida, eu gostaria de ter tido, de ter ouvido, de ter tido a oportunidade de saber quando eu comecei a carreira. E vai valer para também quem está fazendo transição de carreira. E se você já está aí na jornada há mais tempo, né? Se você já é uma Nutri que está trabalhando na área e que de repente não vê mais os desafios de início de carreira, eu acredito que esse bate-papo vai te ajudar a lembrar de coisas que você fazia no começo que às vezes você deixa de fazer agora e que são importantes de ter continuidade. Então, no fim das contas, seja aí qual for o seu momento de carreira, você vai se beneficiar muito, mas com certeza, né? Se o seu momento de carreira estou iniciando nessa nova área, ou estou iniciando porque acabei de me formar, você vai tirar daqui aquele ouro, sabe? Ouro em pó mesmo, porque você vai poder ver um pouco dos desafios, né, que eu e a minha convidada passamos no início da carreira e coisas também que a gente vê que as nossas alunas passam. E por isso que eu falo, né, eu gostaria de ter tido acesso a essas informações, porque qual é o ponto, gente? Se eu sei sobre o desafio do outro, se eu sei o que pode estar ali na minha frente daqui a pouquinho, eu prevejo isso e eu posso fazer o quê? Posso me preparar. E se eu posso me preparar, eu não sou pega de surpresa. Se eu posso me preparar, eu consigo buscar soluções para aquilo. Então é muito, muito importante, né, quando a gente fala de ouvir aí quais são esses desafios mais comuns e principalmente como lidar com eles, certo? Então, se você tá chegando por aí, se você já é Nutri aqui das antigas, manda o nosso símbolo. Qual é o nosso símbolo, minha gente? Quem é Nutri das antigas aí? Se você é Nutri nova, coloca aqui tô chegando agora para eu poder te reconhecer aos pouquinhos, saber quem é você que tá aqui nas nossas lives. E é importante eu lembrar todo mundo, estou aqui, né, durante todos esses dias, começamos ontem, vamos até sexta-feira às 18 horas com lives para vocês, fechou? Então, todos os dias às 18 horas, nessa semana, na próxima semana também. Essa semana em especial, trazendo convidadas da nutrição materno-infantil a partir de hoje para vocês verem. E quem é a nossa convidada de hoje, gente? Que tá gravidinha, deve estar, assim, já era linda já, agora quando a gente fica grávida a gente fica mais linda ainda, que são duas áureas em torno da gente. Quem é a nossa convidada, vocês sabem? Deixa eu ver se ela já tá por aí. Deia tá por aí já, minha flor? Deixa eu te ver aqui. Ela já tá aí, pontual. Já vou chamá-la, tá? Antes, deixa eu só dar um último recado que... Pra quem ainda não se inscreveu, eu vi que tem uma galera que tá chegando agora que talvez não saiba, né? Nosso símbolo do girassol tá aqui pra vocês. Pra quem não conhece, nosso símbolo do girassol é o símbolo do Florescer na Nutrição Materno-Infantil. Então, a galera da antiga, né? Eu sempre reconheço elas assim. E se você tá chegando agora, depois corre lá no link da bio pra você conhecer um pouquinho sobre o curso gratuito que vai ter pra nutricionistas, que é a Imersão Nutri 8000. Fechou? Bora lá então, gente. Vamos chamar a Deia para cá. Ai, gente, como você Estou muito está? bem com o bebê na barriga, o momento que eu tanto esperei na minha vida. Tenho certeza que você tá assim, muito, muito bem. Gente, eu lembro das conversas com a Deia, né? Dela falar sempre dessa vontade, desse desejo de ser mãe. Ai, eu tô muito feliz por você, muito feliz mesmo. Daqui a pouco vai estar igual eu, entrando em live, aí vem o neném pra mamar, né? Eu pego aqui a Cecília, de vez em quando, talvez ela Não, mas apareça, você tá me inspirando, inclusive. não pensa que não. Eu tô pensando, não, se ela tá dando conta, eu vou dar. Opa, As lives, opa, tá você tudo vai. certo. Acho que o nosso público mais do que nunca entende, né?
Sim, com certeza. Eu falo para as meninas, né, que tipo, às vezes estou lá dando aula, né, tava dando aula do coaching esses dias, aí veio a Cecília, mamou, e vai embora, volta e mama, vai embora e volta. Eu falei, gente, ainda bem que eu não preciso nem explicar, né? Vocês sabem qual que é o Sim, lance da livre exatamente. demanda. Ah, minha flor. Para quem não te conhece, talvez aqui no meu perfil, por favor, se Bom, eu sou Andréa apresente. Lins, eu sou uma menina hoje mulher, graças a você e a todos os meus outros mentores da vida, e uma pessoa muito sonhadora. E sempre sonhou muito em viver de nutrição infantil, que eu acredito que é o que a maioria aqui que está assistindo também sonha, né? Só que o meu sonho era sempre muito distante. Quando a gente começa na carreira, perdida, com aquela base da faculdade, eu sempre falo que a culpa não é da faculdade, que a faculdade está ali para nos dar base, né? E quem tem que buscar somos nós. E mas enfim, a gente sai com aquilo e aí busca outras informações, encontra só a teoria, e aí as dificuldades do campo de batalha vão chegando. E aí esse sonho foi cada vez ficando cada vez mais distante, distante, distante. E, enfim, um dia me cruzei aí com a sua vida, com a sua história, com seus conhecimentos. E hoje a Andrea Lins é uma pessoa muito transformada e acredita muito na nutrição infantil. E eu acho que essa é a nossa principal missão hoje, né? Fazer as nutris realmente acreditarem e não colocar a culpa em ninguém, e sim achar soluções para todos os problemas. E essa Autoresponsabilidade, é a minha né? missão hoje, é fazer todo mundo acreditar, assim como você me fez acreditar também na nutrição infantil. Gente, na hora que ela fala assim, sou uma menina mulher agora, eu lembro, Deia, quando. Você lembra o ano que você começou no coaching que eu te conheci? Era o quê? Foi 2019 ou 20? 2019, eu acho. Eu acho que é 2019 também. Se não é 2019, começo de 20. E de fato, sabe, eu vejo essa transformação, assim, né? De tipo, ali era muito ainda da menina que hoje eu olho e falo, caraca, olha o tanto que ela mudou, caraca, olha que linda, né? Tipo, nossa, o casamento, e agora o baby, e as conquistas, assim, a mudança profissional, inclusive, de postura, né? Poxa, foram tantas coisas assim que eu vi você ganhar, que eu vi você crescer, que quando eu fui fazer a lista de quem eu queria trazer para essa semana de lives, eu falei assim, pô, eu quero muito que a Deia fale dos desafios de começo de carreira. Porque naturalmente, quando a gente olha uma pessoa que atingiu um sucesso que a gente quer, a gente pensa assim, poxa, é fácil para ela, né? Ela chegou fácil ali. Mas ninguém sabe, né? Os dias chorando que a gente teve. Então, eu acho que você tem muito para dividir com relação a isso, dos desafios de carreira, né, Deia? E eu queria que você trouxesse, assim, o que, que você vê para uma Nutri que está começando na área, o que, que é assim, o maior desafio para ela, né? Se você tivesse que escolher entre os vários que a gente tem, qual que seria o primeiro, o maior Eu acho desafio que a o trazer? primeiro, e foi o primeiro que eu sofri na carreira, foi a falta de apoio. E isso começou em casa, né? Com a família, aquela coisa, vai atender adultos? Será que só crianças? E isso, quando a gente não tem apoio, e geralmente na nossa sala somos as únicas que quer seguir nessa área, ou uma das únicas, né? A gente fica, mas será mesmo? E aí eu vejo que muitas nutris amam crianças, amam bebês, mas saem da faculdade empregada em um sai atendendo, divulgando emagrecimento, não tem coragem de se posicionar, né? Porque ao redor as pessoas foram minando esse sonho. Então, acho que o principal para mim no início foi essa falta de apoio. E uma coisa que me ajudou muito foi cada vez entrar em mais cursos e mais mentorias e me rodear de nutricionistas infantis. Porque o que faz a gente acreditar é Uhum. estar ao lado de pessoas que estão conseguindo e que entendem o nosso contexto. Não adianta eu falar com meu pai, que é advogado, ele não vai Uhum. entender nada de nutrição infantil, não vai entender que tem demanda. Depois que vem o resultado, que vê crescendo, aí começa a... Ah, Então, eu acho que esse é o principal. Não tem como ficar sozinha.
a gente acaba desacreditando Uhum. muito. É. Você sabe que você falando isso, eu lembro, Deia. Para mim tem algumas coisas, né, que ficam marcadas assim na cabeça. Eu lembro de quando eu conheci seu antigo consultório ainda, né? Que era a salinha lá naquele. É um centro comercial, né? Quando eu conheci aquele espaço, que, enfim, a gente ficou lá um dia juntas, a Deia fez um depoimento para mim, que uma galera aí já viu, né? Que roda quando eu tô rodando anúncio. Mas eu lembro de uma parte daquele depoimento que para mim foi marcante, que você falou assim, eu tinha, né, antes, o meu irmão, ele pensava que um dia ele ia precisar me sustentar se os meus pais faltassem. E, poxa, você atingiu um momento onde você se sustenta, né? Você sustenta a sua casa, você sustenta a Andréia. Tipo, esse medo da família acabou. E com certeza você precisou superar muitos desafios. E esse primeiro desafio, que é o desafio da família, eu acho que ele é um desafio tão, tão importante, porque não é simplesmente não ter quem não te apoia por perto. É ter, às vezes, as pessoas que você mais ama que acredita que não vai dar certo. Sabe aquele negócio assim? Vamos procurar um concurso, vamos procurar esse emprego, toma aqui essa vaga de UAN. Nossa, tem uma. Tô sabendo de alguém que tem uma disponibilidade de emprego que nada tem a ver com a nutrição, mas paga um bom salário. Vai recebendo Sabe links de assim? concurso, recebia. E aí, quando. Porque é o que você falou, depois que dá certo, aí a família, ok, né? Ela vai olhar e falar que legal, nossa, minha filha é nutri e tudo mais, e deu certo. Mas até a gente fazer dar certo, a gente precisa estar perto de pessoas que, enfim, vivam, eu acho que o mesmo momento, né, para te impulsionar para frente também, pra você pegar aquela força, e de pessoas que trilharam esse caminho também. De fato, eu acho que falta de apoio é um grande desafio. E que outros desafios Olha, você o vê, segundo Deia? desafio para mim foi saber que eu era recém-formada. E isso vinha as crenças, né? Eu me lembro de quando eu fui me apresentar para uma pediatra, que por mais que eu tinha essa crença, sou recém-formada, não sou ninguém. Assim que eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi me apresentar para uma pediatra. Mas ao mesmo tempo, eu gostaria de hoje ver a cena de como eu cheguei lá, como é que eu me posicionei perante a pediatra, mas eu tenho certeza que foi uma postura de tô aqui, mas nem acredito em mim mesma, né? Então, eu acho que o fato de ou tá fazendo transição de nicho, ou é recém-formada, a gente desacredita muito. E é claro que quanto mais tempo a gente vai estudando e vai atendendo, a gente ganha experiência. Mas ao mesmo tempo, todo mundo aqui tem uma bagagem. Eu tinha já uma bagagem com as minhas sobrinhas que me ensinaram muito, né? Tem muitas nutris aqui que são mães, passaram por todas as etapas da maternidade, sentiram na pele, né? E com certeza sempre tem para agregar, né? Querendo ou não, a gente tem uma faculdade, a gente tem um conhecimento, enfim. Claro que a gente não pode parar no tempo, tem que sempre buscar. Ao mesmo tempo que eu acreditava muito em mim, eu desacreditava muito. E isso interferiu no preço da consulta, né? Quando a gente cobra pouco, é porque a gente não está segurando a gente. Então, eu me lembro que eu cobrava R$ 140, era já menos do sindicato, que aqui no Sul o sindicato é sempre mais alto, e ainda dava um retorno. Então, eu acho que Era tipo 80. Não, 80 não, calma que a pessoa não sabe fazer conta. R$ 70, 70 por exatamente. encontro. Fora o que a gente gasta com impressão, às vezes deixa pessoal para clínica, então é pagar para trabalhar. Uhum, sim. Se você É. bota no ponta do lápis, Então, eu né? acho que essa É é uma pagar. dificuldade grande de muita gente que está começando. E quem disse que a gente não pode ser recém-formado e cobrar R$ 200? Tem nenhum lugar que é proibido, né, Uhum. Carol? E quantas vezes te perguntaram quanto tempo de formada você tinha, Nenhuma. Andréia Lins? Nunca. Nenhuma, né? Eu falo, ontem teve uma live aqui que foi sobre crenças. Não sei se você lembra, lá na formação em Sim. coaching tem a aula da Dani, lembra? A Dani Loirinha? Foi ela que veio, né? Ela pegou e a gente estava falando sobre as crenças ligadas à mentalidade financeira e tudo mais. E tem isso, né? Essa crença, apesar de não ser uma crença sobre dinheiro, que é uma crença mais sobre a gente passa ou recém-formada
Logo, não posso cobrar um preço maior, porque, poxa, eu sou recém-formada, né? E como se o tempo de formação, ele te trouxesse o quanto você tem que cobrar. Quando não, na verdade o quanto eu me dedico e o quanto de resultado eu sou capaz de trazer para essas famílias, né, de construir esse resultado com eles, que vai determinar o quanto eu posso cobrar. Porque, gente, o lance é, sendo recém-formado ou não, quando a Deia fala assim, né, a gente não pode parar no tempo para estudar, ela já me ouviu falar isso algumas vezes, que eu quero encontrar a galera aí de cabelo branquinho nos congressos e cursos da vida, porque senão eu vou ficar uma velhinha de cabelo branquinho bem bonitinha. Vamos ver se eu não mudo de ideia no caminho e pinto. Mas, gente, a ideia é, né? Quero ficar velhinha e continuar estudando, porque você não vai parar de estudar. Se você está começando agora na área da nutrição materno-infantil, né? Daí, ou se você está, sei lá, transicionando de carreira para essa área, acabou de se formar e está vindo para essa área, não importa. Você vai estudar de agora para até quando você decidir atender. Pelo menos é isso que nós esperaríamos, né, de uma boa nutricionista, de uma boa aluna. E, poxa, se eu tenho conhecimentos para sempre para adquirir, quando é que eu fico pronta o suficiente para cobrar o que eu deveria cobrar, né? Não tem cabimento, essa conta não fecha. Então, na real, o posicionamento de cobrança de início de carreira não tem a ver com você ser recém-formado ou não. Eu não acredito nisso de fato, porque, inclusive, conheço muitas recém-formadas que às vezes cobram valores maiores do que nutris que têm ali Sim, anos sem e dúvida, anos de porque diz estrada. respeito ao quanto está segura, né? O preço da segurança, não adianta. Exatamente. Então, essa foi uma das minhas dificuldades também. E vou citando, posso? Pode ir lá. Eu vou até pegar umas aqui, ó. Tiveram duas que trouxeram nos comentários. Eu tenho certeza que foram dificuldades que apareceram por aí. Ó, a Vanessa falou: eu me formei agora, eu tô começando a atender. Tava ficando desanimada com a falta de paciente. Como que você lidou com isso no início? De não ter paciente, abrir aquela agenda e falar: que maravilha! Não tem ninguém essa semana. Tô aqui com o aluguel do consultório, investi na balança pediátrica, né? Que tem gente que sai de saída, compra balança, compra estadiômetro, compra um monte de decoração para o consultório, paga, faz aluguel aí de um ano numa sala cara e abre a agenda e não tem paciente. Eu fui Como uma, lidar né, com Carol? Eu isso? comprei a balança pediátrica em 6 vezes no cartão da mãe da minha amiga. Então, são os investimentos desnecessários, mas tudo bem. Assim, o que eu recomendo, na verdade, eu fiz isso, foi me divulgar já desde estudante, né? Então, sair um pouco da castelinha encantada da faculdade. Não é porque você vai ter um diploma que tudo vai acontecer, pelo contrário. E aí, divulgando, na verdade, os pacientes apareciam para mim. Não que enchia a minha agenda, sei lá, eu tinha um paciente por semana no início. Mas para mim, que estava com os meus pais, e eu gostava de ter esse tempo entre um paciente e outro para estudar, para mim, né? A gente se sente inseguro, então eu já marcava para uma semana depois para ficar estudando e, enfim, achar um jeito de como eu ia atender. Mas o meu problema não foi vir pacientes. Então eu não senti isso na pele. Meu problema foi mais a fidelização. Agora, quem está com dificuldade de ter paciente tem que estudar marketing, né, Carol? Não tem outras. Porque assim, Não a gente tem não jeito. aprende a vender nosso peixe, a gente tem vergonha de falar. Encontra, às vezes, uma mãe no mercado, uma conhecida antiga sua, vê que a mãe está com dificuldade, não sai, que você é nutricionista. Falando e tem que saber divulgar. E eu acho que o maior erro das Nutris é ficar em casa, mexendo no Instagram e achar que tá o suficiente. Fazer ali um postzinho, botar agenda Da safra do aberta, mês. não vai resolver. Então a gente tem que. Claro, o Instagram traz muitos pacientes. Foi a minha melhor forma de ação. Mas desde o início eu já sabia que eu precisava de parceiros, né? Porque meu pai me ensinou isso. Ele era autônomo, então desde o início ele buscava. Minha mãe também era arquiteta, então ela tinha parceria com loja aqui, com móveis de ló de armários embutidos. Então, eu cresci vivenciando isso. Eu percebi, bom, eu também preciso de pessoas para ajudar na minha divulgação. E
influenciava em eventos. Então, eu vi que uma neuropsicopedagoga vai falar sobre autismo. Vou lá me oferecer e eu vou dar palestra lá. Então, se a gente não aparece, a gente não tem pacientes. Então, esse é o que eu digo. Mas, assim, o problema mais foi a fidelização, que já era o próximo ponto que eu ia citar. Você vai ler mais algum comentário ali? Não, mas antes de você ir para a fidelização, eu quero falar disso da captação de pacientes que, de fato, né, estudar marketing, gente, não tem o que fazer, sabe? Enquanto você achar que você vai ser uma nutricionista de sucesso, estudando apenas nutrição, desculpa, você não vai ser. Porque você vai ser uma boa nutricionista, um bom conhecimento técnico. Mas qual é o lance? Se você não tem paciente em quem aplicar esse conhecimento técnico, não adianta. Porque existe uma lacuna, né, entre a teoria e a prática. Já começa por aí, porque ela existe. Se essa lacuna existe e eu tenho muito de teoria, eu preciso começar a trazer para a prática. Não tenho o que fazer. Só que os pacientes não caem do céu. Eu tinha, sabe, ideia, uma falsa impressão, não sei se isso continua nos cursinhos da vida, imagino que sim, mas na época que eu fiz o terceirão, né, que é ali o ensino médio, se falava muito das faculdades públicas. Não, porque você tem que fazer uma faculdade pública, você tem que fazer uma faculdade pública, e é isso, né? Ficam lá batendo na nossa cabeça que você tem que passar no vestibular que seja de uma faculdade pública e tinha muito a pegada da USP. Então, para mim, nossa, a USP era uau! E aí, quando eu passei nas faculdades, tanto que eu passei em várias, eu escolhi a USP por conta desse lance do ensino médio. Nossa, você, tipo, tem que ir, a USP é a USP. E ok, fui lá, é uma ótima graduação, assim, aprendi muito enquanto nutricionista. Mas qual é o lance? Eu saí de lá e eu não sabia sobre vender. Mas eu nem. Olha o nível, Deia. Eu nem imaginava que eu ia ter que saber como vender. Porque pra mim ia ser tipo assim: fiz faculdade na USP. É isso, me contrata, entendeu? E aí, as primeiras vezes, porque eu fui a Nutri que foi procurar emprego na UAM, mas porque eu gostava, né? Eu tinha um pezinho assim relacionado com a UAM. Gostava também da parte de educação alimentar, mas eu curtia a UAM. E aí eu comecei a procurar e, tipo, eu não era aprovada nos processos seletivos. Eu falava, caraca, mas eu me formei na USP. E, tipo, por que não? Sabe assim? E aí foi aí que eu tive um choque de realidade, de que, tipo, poxa, eu vou ter que aprender aqui alguma coisa que eu não sei, porque não vai rolar desse jeito. E aí, na hora que eu decidi empreender enquanto nutricionista, a primeira coisa que eu precisei estudar é como eu vou abordar possíveis clientes. Não tem para onde fugir, Nutri. Se você vai, né, atender pacientes, se você não é contratada de uma clínica, a clínica vai resolver por você esse problema, que são raros os casos, né? Existem, mas são raros. Você vai ter que saber se divulgar, vai ter que saber ir atrás de fazer o seu marketing. E fazer o seu marketing tá além de, com certeza, né, rede social. A gente tem vários canais aí para fazer, parcerias. Como a Déia falou, eu acho que é um dos canais mais poderosos. Eu lembro que para você funcionava muito bem em um determinado momento as parcerias, né? Assim como também você, né, ter outros posicionamentos de Google Meu Negócio, por exemplo, uma coisa que eu vejo que dá bastante retorno aqui para as meninas, de você procurar fazer palestras em escolinhas, isso para mim sempre foi muito bom. Então, assim, se movimentar e se divulgar, porque se você não se divulga, minha filha, ninguém se divulga por você. Mas bora lá, vamos falar da fidelização. Você então tinha, e a ideia, né, divulgação, ela já era muito boa desde a faculdade, que eu lembro que o Bluma já existia lá, né, o Bluma Nutri, desde a época que ela era estudante, ela já fazia palestra gratuita, já naquela época, não tinha preguiça. Tem dessa também, né? Eu ia Tem falar gente que às vezes isso, tem Carol. preguiça. Porque quando a gente vai trabalhar, eu digo que trabalhar dá trabalho. E vai fazer coisas que gosta e coisas que não gosta. É natural. Igual quando a gente é contratada no CLT, por mais que a gente ame, mas vão ter processos que a gente vai precisar passar e que a gente detesta. E quando a gente é autônoma, a gente pode optar por fazer ou não fazer. Só que tem processos que são obrigatórios para alcançar o sucesso. Então, eu vejo muitas outras pessoas, mas eu não gosto de Instagram. Não tem essa opção. Eu também não gosto. Sinceramente, se eu pudesse, eu ficava sem ficar aparecendo. Mas isso é o nosso trabalho, né?
Então, eu lembro que na pandemia, que você fez uns encontros no Zoom especiais por conta da pandemia, foi a primeira vez que eu conheci o mapa da persona. Que, na verdade, hoje, qualquer curso que a gente faz, essa é a base, né? Tu conhecer para quem que tá aprendendo. E aí, eu Marketing. lembro, Carol, eu não tô julgando ninguém, mas eu lembro que eu fui a única que preenchi da turma. E eu preenchi, eu botei post-it. Eu tenho foto até hoje. Eu preenchi para gestante, para bebê, para mãe de criança seletiva. E eu nunca tinha feito aquilo. E eu também achava chato. Estudar marketing, para quem é nutricionista, é chato. A gente não gosta, não. A gente seria marqueteira, né? Mas eu percebi que eu Sim. precisava disso. Né? Se a minha mentora estava falando que eu tinha que aprender, então eu vou aprender. Então, quando a gente investe, não adianta só assistir as aulas. A gente tem que aplicar aquilo que a minha mentora está falando que vai ajudar, que vai dar certo. Porque senão não vai dar o que a gente quer. Então, desde aquela época, eu comecei a criar uma relação assim. É isso que vai me fazer chegar onde eu quero, alcançar as crianças para eu trabalhar com o que eu gosto. Então, eu tenho que fazer, então bora lá. Então, acho que é também mudar essa mentalidade sobre o marketing, né? Sim, justamente. Tipo, o marketing é seu amigo. Ele não é seu inimigo. E faz parte. Tem coisas que às vezes não é o mais gostoso no trabalho e que a gente vai ter que fazer. Seria assim qualquer trabalho, gente. É. Porque se não é hobby, não é trabalho. E aí a parte de fidelização. Bom, era aquele atendimento tradicional. Esse era o ponto, né? Que com criança funciona. Então, fazia aquela anamnese. Eu lembro que eu estudava tanto, porque eu sempre gostei muito, muito de CDF. Então, eu ia para muitos congressos, eu viajava na faculdade. Então, cada curso que eu fazia, eu anotava uma pergunta nova na anamnese. Então, eu lembro que a minha anamnese tinha umas 5 páginas. Era enorme. É. E eu Uau. perguntava tudo, eu ficava meia hora fazendo pergunta. E aí a criança já começava a ficar entediada, os pais também. E até então eu não tinha feito nada na consulta, nada de interessante, né? E aí ia pesava, e aí começava a fazer o plano alimentar. E era essa a consulta, que é o que, para adultos, porque quando eu fui estudante de nutrição, eu fui numa nutricionista e foi isso que ela aplicou comigo. E para adultos dá certo. Tanto é que eu voltei com ela 5 vezes. As 5 vezes ela focou no plano alimentar, ela fez mudanças, mudou minha suplementação. Então a gente tem essa visão de que nutrição é isso. Agora, que criança que vai querer ficar lá sentada sem tocar no chão, que as cadeiras são grandes, com a perninha ali voando, esperando meia hora. Alguém pergunta coisa para os meus pais, eu não entendendo nada. Então, óbvio que eu não ia fidelizar. Então, o Tipo, eu problema não quero, não vamos era a falar. consulta. Era, como você diz, a meleca. Acho que é você que fala isso, né? Sou eu fazer a consulta meleca. É que, né, gente, eu sou fofinha, não dá pra falar os palavrões às vezes que a gente quer falar. Só pessoalmente, né, Então, Déia? eu acho que essa também é uma dificuldade enorme de quem está começando. E não é culpa de ninguém, não era minha culpa de estar atendendo assim. Porque a gente aprende isso, que nutrição é isso, né? E quando você entende que vai atender crianças, começa a perceber que gosta desse público, tem que desaprender. Chegou? Chegou. Ouviu um barulhinho? O Rodrigo deu uma risadinha do tipo assim, não vou conseguir enrolar ela mais. Mas é Depois eu assim, fiz Déia, te prepara, viu? pro Rodrigo. Vem cá, gostosa. Olha a tia Déia. Oi, Olha a tia Déia ali. Olha. Dá um oi. Olha, oi, tia eu tô Déia. Logo mais eu falando tenho um muito, hein? pacotinho Porque assim eu tô com também. mais de dobrinha. Não, gente, como que fala? Exaltar o leite materno agora. Meu Olha Deus. aqui, essa perninha. Ai, que bonitinha. E a gente Pareceu muito a gostosa. gordura do Muito bebezinho que mama é gostosa. diferente do bebezinho que toma fórmula. De longe já vejo é um bebê de TT da mamãe. É diferente mesmo. Não, eu olho assim, umas dobrinhas, gente, que vai multiplicando semana a semana, sabe? É
é muito delícia. Deixa eu encaixar ela aqui. Você vai ficar olhando essa adega? Você veio mamar e agora você A está Cecília tem interessada na 4 meses já? Tá com 3, mulher. Não tá com 4, não. Mas tá com tamanho de 6. Ela tá grandona, tá na curva, tipo, Nossa, daria pra passar uma criança de 6. Ela tá te olhando agora um pouquinho. Daqui a pouco ela anima de pegar no seio. Eu volto daqui a pouco. Mas, de fato, isso eu acho que da consulta, né? Eu me perguntei muito por um tempo de onde que vinha esse lance desse nosso estilo de consulta. Porque é o estilo de todo mundo. Eu acho que quase todas as alunas que eu recebo que não têm ali fidelização, tem esse padrão de consulta, né? Anamnese, aí depois vem um pouco de conversa ali, beleza, até com um pouquinho com a criança, faz ali uma educação alimentar e nutricional, se você sai um pouquinho já da régua, assim, né? Se você já é um pouco diferente. Aí você vai, plano alimentar, antropometria, plano alimentar, orientações finais e ponto. E aí, sabe que eu não sei se você tinha isso na faculdade, ideia, mas nas aulas de dietoterapia eu lembro que era meio que exatamente assim. Isso era o estudo de caso da aula de dietoterapia. E aí depois é isso que você leva, né? Que você vai fazer nos estágios e tudo mais. Então, de fato, esse tipo de atendimento, gente, eu acho que para quem, não só quem está começando, quem já está há um tempo aí na estrada, nossa, se você está vivendo de fazer esse atendimento, uma hora ou outra você vai ser engolida, não tem como, porque não é o que as famílias esperam mais, né? Você notou uma mudança de cobrança e postura das famílias de alguns anos para cá já? Olha, eu percebi que quando eu comecei a postar que eu brincava com a criança, brincava de comidinha, as mães chegavam falando assim, ó, eu já fui numa Nutri infantil, mas ela não atende como você. Era essa a fala. Então, as mães já tinham tido experiências, e provavelmente alguma mãe que passou comigo no início deve ter falado isso para outra Nutri, tá tudo bem. Faz parte, né, do meu aprendizado. Mas realmente, agora assim, os pais, quando a gente explica, né, que não foca em dieta e tudo mais, eles comentam, nossa, era realmente isso que eu tava precisando. Então, claro que tem muitos pais que ainda buscam, acham que. Tem pais que falam, não, eu quero só uma dieta, você consegue fazer para mim? Ainda tem pais assim. Mas a gente se posicionar e explicar, ó, por mais que você acredite que é isso que vai ajudar seu filho, eu preciso te avisar que não é isso, porque nenhum adulto consegue seguir, né? Imagina uma criança que não tem, né, muito conhecimento de corpo humano, não tem essa motivação de por saúde, ela tem que mudar, enfim. Até adultos, Porque é isso, se a gente quer transformar a criança numa mini adulta, não rola, né? Porque ela não é uma mini adulta, ela é uma criança. O atendimento é diferente. Quando você fala, né, Day, assim, de tipo, perceber que as suas postagens tô ali fazendo algo distinto no consultório, que essas postagens começaram a trazer mais pais interessados, e que eram pais, inclusive, que já passaram em nutricionistas materno-infantis. Isso me faz ver, inclusive, que mesmo na nutrição materno-infantil, a gente ainda tem as nutris que olham como se fossem mini adultos, as crianças, sabe? Isso, né? Isso existe. E eu queria conta um pouco como você acha que, tipo, nutricionistas que estejam nessa fase, nesse desafio, né? Tô nessa, de, tipo, falta de fidelização. Até já passei, já tô marqueteira, já tô fazendo a minha divulgação, mas tenho ali os pacientes que não continuam comigo. Você tinha até um termo, né, que você fala dos pacientes de verão. Os pacientes que vêm e não vão. O que você acha que ela precisa cuidar para que ela passe a pouco ter essa fidelização? Tem que investir em cursos que te ensinem a atender diferente. Porque por mais que, tá, beleza, eu vou fazer dieta, mas aí o que você vai colocar no lugar? Então, tem coisas que pode dar certo. Por exemplo, eu comecei a testar, antes de te conhecer, eu comecei a testar levar já pra cozinha. Já levava no mercado. Não sei se você lembra que eu comentei isso lá, uma das primeiras aulas. Eu tinha o mercado
era na frente do meu consultório. Então, eu levava a criança para o mercado. Então, ali eu já entendi que não adiantava, né? Não estava dando certo, eu não ia continuar insistindo. Só que não tinha resultado. Por mais que tivesse divertido para a criança, por mais que já saí lá do tradicional, tem que ter o resultado. Então, tem que ser divertido, mas tem que ter resultado. Então, o que mais me ajudou, assim, da parte do coaching, eu sempre falo, são as perguntas, as técnicas. Que eu acho que é o que todo mundo menos quer aprender, né? Todo mundo quer. Sabe que na aula da semana passada eu falei isso para as meninas. Vocês estão na fase que vocês estão apaixonadas pelas ferramentas, mas a gente vai chegar na fase que vocês vão entender que o ouro aqui está nas técnicas de pergunta. Essas técnicas é pra vida. Então, eu também tinha muita dificuldade. Tudo bem aí? Você queria dar um oi? Eu tinha muita dificuldade porque eu tinha muito medo dos pais. Então, os resultados não vinham por quê? Porque eu só ficava na criança também. E aí, os pais... Era meio que assim, os pais deixavam a criança, eu me divertia com a criança e os pais buscavam. E aí, eu meio que ficava só nos bastidores, no WhatsApp, enfim, né? E depois eu já entendi que não, eu tinha que ter momento só com os pais também. A gente tem que trazer essa responsabilidade, mas a falta de resultado também veio por isso. Por eu abraçar a causa só pra mim, que eu e a criança vamos nos entender e ela vai melhorar sozinha. Então, essa foi a dificuldade. Entendi. E talvez que esteja linkado, não só com o fato de ali você ainda não ter esses repertórios de técnica de pergunta, mas que é o lance da segurança que a gente estava falando lá no começo, né? Porque se eu não tenho segurança, é muito mais fácil, às vezes, eu lidar com a criança do que lidar direto com o pai. Porque como você dá um feedback pro pai e fala assim, ô, meu filho, tá percebendo isso aqui que você tá fazendo? Ó, você tá vendo isso? Não desse jeito, né? Mas essa é a ideia, a gente precisa dar esses feedbacks também. Então, se a gente não tem segurança, você não toca, você não aborda essas coisas. Você só fala, ah, tô aqui, tá de boa, fazendo as coisas com a criança. Uma hora vira, né? E eu acho que né, você sabe, não sei se todo mundo que tá aqui sabe, eu já contei algumas vezes isso, mas eu não atendia antes também por conta disso, porque eu ia muito bem na educação alimentar com as crianças, estava feliz da vida lá, arrasando nas minhas atividades nas escolas, no centro de recreação. Tipo, sucesso total, nome Carol Albuquerque, sendo construído em cima disso. Eu falei, caraca, na hora que eu vou para atendimento, a banda não toca igual. Como é que faz, né? Como é que a gente... Que de certa maneira era uma transição de carreira, não é bem uma transição, mas tinha ali, né, uma inclusão de um novo serviço. E, poxa, bateu uma insegurança de, tá, mas e agora? Como é que eu falo aqui para esse pai? Porque uma coisa é quando eu estou fazendo atividade com a criança, outra coisa é quando eu tenho que cobrar desse pai aquele colocar em prática o que ele falou que ia colocar e ele não colocou. É muito né? difícil. E aí a gente aprende que deve apontar o dedo, né? Porque eles próprios têm que chegar nas conclusões, mas a gente tem que saber guiar ali a consulta para que no final eles entendam, né? Onde que eles têm que melhorar. Eu me lembro de um paciente que eu ficava só nele, não queria, porque a mãe era bem autoritária, assim, era comigo também. Eu, novinha, né, tinha muito medo. E aí a mãe dele tinha falado que ele estava melhorando, que ele estava comendo tudo, e na consulta ele falou o contrário. E aí ele falou assim comigo: minha mãe mente para sua própria. Não, 5 aninhos, 6 aninhos ele tinha. Minha mãe mente para benefícios. Falou assim, nesses termos. Eu falei, tá bom, acho que tem alguma coisa errada, né? Que a minha conta é muito errada. Então, hoje, quando a gente vai conversar com os pais, ao invés de eu apontar o dedo, por exemplo, chega uma família e fala, aí na escola come de tudo, em casa não come. Aí, ao invés de eu falar, tá, o problema tá em casa. Se ele come em casa, se ele come na escola, o problema tá com vocês. Eu já não falo assim, eu já uso as técnicas para fazer. O que acontece na escola que não está acontecendo em casa? Você consegue? Já pensou sobre isso? Consegue refletir? O que será que acontece de diferente no ambiente escolar que em casa não está acontecendo? Na escola, acho que as professoras têm a rotina, né? Não dá para ficar comendo toda hora. Aí eles começam a tirar as próprias conclusões. Então isso me ajudou muito a não ficar apontando
medo, e sim fazer eles chegarem nas conclusões, né? Que é o que o coaching faz. Então, Sim, sim. E que no fim das contas, você, né, se você fala, a pessoa chora e fala, ah, não, não é isso. Mas aí se a pessoa fala, eu falo que é aquela engrenagenzinha que vai funcionando na cabeça, se a pessoa fala ali, né, ela, ah, nossa, é isso. É, nossa, é aí ela fica combinando com verdade. você, né? Não tem maturidade. Ai, você viu, gente. A Daí eu estaria agora ficou até desconcentrada, tô se imaginando. As dobrinhas, tá se imaginando. Ela eu vim mamar, mas eu queria era tempo com a minha mãe. Esperou um pouquinho, mamou bem pouquinho, não consegui. E Flor, o que mais você vê assim, de desafio para quem está nesse início de carreira ou transicionando de área, né? Porque eu acho que a gente falou dos principais. Falta de apoio, com certeza, é o importante, né, filhão? É falta de apoio. A gente falar da questão de não fazer marketing, né? É um desafio ali que ninguém aprende marketing na faculdade, e aí acha que o negócio vai cair do céu e não vai. Falamos da parte de conseguir pacientes com isso, e aí ter pacientes e ter pacientes fidelizados, porque também ninguém merece, né, ficar vivendo de correr atrás de novas consultas o tempo inteiro. O que mais você vê que sejam desafios assim latentes dessa fase de início? Impaciência de esperar o tempo agir, sem Nossa, dúvidas. amei essa, hein? É, esses dias uma aluna minha mandou assim: aí estou fazendo Instagram, mas eu não tenho engajamento. Aí eu falei, tá, deixa eu dar uma olhadinha. Ela tinha acabado de fazer Instagram. Tinha, três Três páginas, tinha cento postagens. e pouquinhos seguidores. Então, tem que saber, né? É o que você fala sempre, tem que plantar para colher. Então, a nossa geração ela é muito imediatista e eu não vou dizer que eu também não fui, né? E essa fala tem que ser recorrente, Uhum. né? De calma. O importante é você saber que você está seguindo os passos que um dia vai fazer você chegar lá. Agora, o tempo ele vai precisar agir. Uhum. Por exemplo, você vai atrás de um parceiro. A primeira vez que eu fui na pediatra, no caso, ela não me indicou ninguém. Quando eu comecei a atender pacientes comuns a ela, aí o que eu fazia? Fala que você passou comigo. Fala bem de mim. Aí ela começou a acreditar no meu trabalho. Um ano depois, ela começou a me indicar muito. Então, ela teve o processo dela de acreditar em mim, de saber que tinham pessoas passando por mim, que estavam gostando do meu trabalho, porque o parceiro, quando indica, ele está colocando o nome dele em jogo também. Ah, o pediatra me indicou uma Sim. Nutri e aquela Nutri era horrível. Já queima o filho dele, né? Uhum. A gente tem que ter paciência para Uhum. tudo, para parceiros, para Instagram. Eu acho que esse é um ponto principal, um ponto importante. E um segundo ponto que eu também penso que eu vejo que é muito frequente é em relação à cobrança, que tem relação, né? Ansiedade, comparação. Porque na época que Uhum. eu comecei não tinha tanta gente no Instagram, eu seguia uma ou outra, assim, Nutri infantil. E agora acredito que Uhum. quem tá começando vão achar várias. Aí a gente vai seguindo, né? Segue todas Uhum. para se inspirar. E aí a comparação começa. Nossa, ela tá cheia de paciente, eu não tenho nenhum. Mas você não sabe o quanto ela já caminhou para chegar onde ela tá. O quanto ela já chorou, igual você falou, né? É. Então, esses são desafios que eu vejo em paciência e comparação. Nossa, a comparação eu acho que é um dos desafios que às vezes as pessoas menos trazem para a luz, né? Menos falam. Mas é um dos que mais corroem por dentro. Tipo veneno, sabe? Assim, aquele veneninho que você toma todo dia. Todo dia um pouquinho de veneno, vai se matando aos pouquinhos, né? De tipo, nossa, olha a outra, olha o consultório que ela conseguiu. Nossa, olha a outra com paciente. Nossa, a outra abriu ontem no Instagram, teve um Reels lá que viralizou. Olha a outra, olha a outra. E, gente, quando a gente tá muito com o olho no outro, né? A gente deixa de estar com o olho na gente. E aí, quando eu falo do lance de plantar e esperar para florescer, né? Esperar para colher,
O que acontece? Se você planta também só, não é que o negócio nasce, não. Porque não é assim, experimenta aí numa plantação, botar a sementinha lá e esquecer simplesmente, né? Você pode ter a sorte de acontecer e florescer, ou você pode, né, na maior parte das vezes, ter o azar de negócio não dar certo, porque veio praga, porque não teve chuva, porque não teve, né, um cuidado ali com aquele ambiente. Então, o olho devia estar na gente. E aí a gente fica o tempo inteiro se diminuindo e esquece de colocar o olho na gente para trabalhar e se comparar com quem a gente era Uma coisa ontem, que né? muito foi comparar É sempre isso. os meus faturamentos com o mês passado, com o mesmo mês do ano passado. Então, desde que eu comecei a atender, eu anotei tudo. O primeiro, o segundo ano. O primeiro ano foi terrível, né? Tinha vezes que eu ganhava R$ 140. Eu tinha lá uma consulta. Mas aí, no outro mês, naquele mesmo mês, eu tinha feito R$ 2.000. Que para muitos é muito pouco, que já estão faturando 10, 15, 20, porque já estão há mais tempo que eu, né? Ou tem conhecimento, ou não tem. Mas Uhum. aí, eu comparava o meu mês de janeiro de 2018 com janeiro de 2019. Nossa, esse mês, comparado ao mês do ano passado, eu faturei, né, 1.800 a mais. Olha o quanto eu evoluí. E as contas não só de faturamento, Sim, né? sim. Eu já estou recebendo mais feedbacks, já tem marcando, Uhum. né? Já estou recebendo mais convites, que daí começa a vir convite de televisão, né? Enfim, pode ser que você esteja tão feliz com o faturamento ainda, mas você está começando a receber convites. E a gente vai comemorar, uma escolinha te chama aqui para Uhum. palestrar, você recebe um convite para ir numa rádio. Então, são várias outras conquistas, né? E isso vai deixando a gente cada vez mais confiante. É importante isso no início. Sim, total. Eu vi alguém que tinha falado se podia fazer uma pergunta, que agora eu perdi aqui quem era, mas pode. Se alguém tiver alguma pergunta também, aproveita que nós temos mais uns minutinhos. E sabe, daí eu acho que isso quando você fala assim, né, de comemorar para além do faturamento. Para mim, eu acho que o melhor exemplo para isso é assim, ó, quer ver? Temos várias nutricionistas aqui que trabalham com crianças ou querem trabalhar com crianças. Isso quer dizer que eles devem estar estudando alguma coisa. Coloquem para mim aqui nos comentários. Uma criança com obesidade, a gente deve focar na perda de peso? Coloca. Sim ou não? Sim ou não? Você recebeu uma criança com obesidade lá no seu consultório. Você vai ficar batendo com a família que a meta dela é perder X quilos. Daqui até o nosso próximo encontro, ela precisa perder X quilos. É isso aqui, ó. Nosso trabalho é esse. É isso que vocês focam? Sim ou não? Não, né? Eu espero que não. Se de repente do lado daí você balançou para responder o sim, você está precisando de uma atualização. Receba isso como um conselho. Mas não, ó, não, graças a Deus, não. A galera que está aqui falou que não. Então tá. Por quê? O que a gente foca, gente? A gente foca no processo, né, Deia? Nas ações que ela tem que ter, o que é que essa família precisa fazer, que pouco a pouco vai desencadear, se for necessário, numa perda de peso ou numa manutenção do peso conforme essa criança cresce, para adequar a curva. Beleza. Eu foco no processo, nas coisas que precisam ser feitas. Quando a Deia fala de receber um convite, né, para dar uma entrevista numa TV, de receber um convite para dar uma palestra numa escolinha, isso quer dizer que eu estou aparecendo mais e são locais onde eu posso aparecer muito mais e isso pode me trazer mais pacientes se eu, de maneira assertiva, também, né, uso estratégia nesses momentos das minhas divulgações. Se eu aproveito esses convites. Isso é focar no processo. E aí, na hora que a gente vai pegando isso do processo, gente, você vai curtindo a caminhada. Eu acho que esse é o lance, né? Se você só fica com o olho lá no final das contas, no que você quer, no ponto final, você não curte a caminhada. E aí é ruim Exatamente. demais. Ele fez aqui a pergunta, quer ler? Acabei de ouvir de uma pessoa que ela não pode comprar mais porque quem treinou não pode cobrar mais porque quem treinou ela cobra menos. O que vocês pensam disso? De aluna ganhar mais que a mentora? Eu quero que ganhe mais mesmo. Deixa eu ganhar mais. O preço é Você, seu, Deia? né? Cada um sabe dos seus gastos, cada um sabe da região onde está, cada um sabe da segurança que está sentindo.
Então, a gente tem um parâmetro, claro, a gente compara ali no mercado quantas nutris estão cobrando, mas já vi nutricionista cobrando R$ 1.500 por consulta e tá super bem. Então, o preço é o, Uhum. né? Então, não acho que tem a ver, não. Eu acho que quando a gente tem pessoas, né? A Deia tem lá as alunas dela, eu tenho aqui as minhas, inclusive a gente divide muitas alunas, né? Quando a gente mentora pessoas, eu mesma já fiz mentorias ali para Deia e, tipo, por mim, ela pode ganhar muito mais, as nutris que estão comigo podem ganhar muito mais do que eu já ganhei enquanto nutricionista, porque eu acho que o lance é, se a gente favorece a nutrição materno-infantil, né? Se a classe melhora, se a classe inteira se profissionaliza, se a classe inteira tá atrás de conhecimento, entregar algo melhor e com isso poder cobrar mais, a Sim, gente está favorecendo a classe. Então, quanto com mais pessoas certeza. fazem isso, melhor. E o que você diria para quem tem foco no atendimento online? Quase se formando. Essa foi boa. O que eu diria? É para eu responder? Eu diria, Pode, ideia. O que é um desafio do online? Vai, já que nosso tema é desafio. O que foi um desafio do online para você? Que você fez alguns muitos. atendimentos online já, né? Tinha uns que eu tinha mais facilidade, naturalmente, principalmente introdução alimentar, super tranquilo. Crianças, eu só não indicaria, por exemplo, quando tem, por exemplo, um autismo já mais moderado, né, mais severo, que vai ser bem difícil ele interagir. Imagina. Agora, criança sem diagnóstico, enfim, ou até autismo leve, é super tranquilo de fazer até terapia, dá para brincar com a criança. O mais importante é você pensar o que, que vai entreter ela nas telas. Então, compartilhar as ferramentas, fazer ela, né, entrar ali naquele mundo, oficinas culinárias, sempre fiz muito, então eu já combinava receita com a mãe de um lado e eu fazia do outro e a gente se divertia muito. Eu já atendi pacientes do mundo inteiro, inclusive, né? Da Inglaterra, dos Estados Unidos, brasileiros que moram lá, e dava muito certo. É claro que o presencial tem seu sofrimento. E Glamour. também tem perfis. Eu sempre gostei muito mais do presencial, mas tem outros que amam o online e, e atendem só online, inclusive, porque tem bebê pequeno, né? Ou porque a cidade onde está, ela achou que ia ficar limitada, resolveu expandir e cresceu muito, né, no digital. Então, as crenças estão só aqui, dá super certo. É, maravilha. Gente, são vários desafios, né? Olha só. Mas sabe o que é lindo? É que eles podem ser superados. Eles podem ser superados. Quando a gente, né, coloca a nossa energia, acho que essa é a primeira coisa. Quando a gente quer de fato, porque às vezes a gente fica falando que a gente quer, mas a gente não quer. Você fica falando assim, eu queria ter o sucesso X na profissão, né? Eu queria ganhar mais, eu queria ter o consultório assim, assim, assado, eu queria agenda cheia, eu queria. Aí você pergunta, mas o que você tá fazendo para isso? Ah, não tô, não tô. Então, se a gente de fato quer alguma coisa, a gente precisa entrar em movimento, olhar os desafios que existem, buscar, né, superar esses desafios. É isso que eu falo ali no coaching sempre. Você tem que olhar, existe o problema, existe o obstáculo, qual é a solução possível? E existem formas diferentes de você solucionar o mesmo problema. O que não dá é a gente ficar parada. Não dá, sabe? Se você quer movimento na sua carreira, você também precisa se colocar em movimento. É assim que a gente supera o desafio. E vou te dizer que os desafios eles aparecem em todas as fases, né? Daí a gente falou de desafios de começo de carreira, mas aí depois vem o desafio da agenda cheia, que quando a agenda enche, você fala, Queria caraca, só eu não chegar quero em isso casa aqui, mais cedo. Quantas vezes eu saí 10 horas do consultório, 10 da noite? é isso mesmo. Tipo, meu Deus, não tenho mais onde enfiar pacientes, o que eu faço, sabe assim? Aí começa desafio de gestão de equipe, outros desafios vão vindo, né? Cada fase tem seu desafio. E essa é a beleza de estar viva, gente. É a gente estar vivendo, estar superando esses desafios, né? Eu vejo tanto de desafios que a Deia superou. Então, poxa, eu quis trazer ela aqui para inspirar vocês.
que é possível a gente superar os nossos desafios e que aqueles que parecem que são os mais difíceis mesmo, que são de começo de carreira, esses são os mais difíceis, porque ainda é tudo muito nebuloso na nossa frente, né? Eles são os desafios que depois você vai olhar para trás e você vai ter mais orgulho de ter passado, porque aí você vai falar, olha, quantas crianças eu impactei, assim como a Deia fez, né? Assim como eu já fiz, assim como a gente tem muitas nutris por aí que tem feito. Então, se Exatamente. movimente, E o mulherada. foco sempre ser esse, né? Qual é a próxima vida que eu vou ajudar? Porque a gente poderia aqui estar fazendo um live com uma pessoa e eu estaria super bem com isso, acho que você também. Foco, é claro que a gente Também. foca em quantidade, quanto mais pacientes, né? Mais realização, mais dinheiro, mais tudo. Mas entender que cada vida é uma vida. E daquela vida que vai transformar, vão vir 5. E dessas vir mais 25, né? Então, não desmereça o teu um paciente, né? Atenda ele da melhor forma e saiba que esse um paciente vai reverberar. Eu recebo mensagem até hoje dos meus primeiros pacientes. Isso é muito gratificante. Então, vão haver as dificuldades, mas você vai ver que esse processo inicial faz parte do nosso crescimento, amadurecimento. E eu vou ter história para contar para os meus netos. A outra já tá com o olho nos netos, gente. Eu não dei conta, eu não superei ainda nem a primeira cria ainda. Batalhei, a gente sempre pensa, o que eu vou contar para os meus netos? Eu batalhei, fiquei final de semana sem descansar. Eu quero contar isso. Ai, que linda, que linda. Déia, obrigada, obrigada por hoje. Eu falo, né, na hora que eu fui colocar ali para ver se o pessoal descobria quem vinha na live, que eu falei assim, é uma das minhas alunas mais da ação. Eu acho que você chegou onde você chegou porque você é muito da ação, perseverante, por mais de todos os desafios que tenho tido, né? Hoje a gente focou em fazer uma live mais de conteúdo, mas a Déia já esteve aqui outras vezes contando as labutas de vida dela, como que foi. E flor, assim, né? É lindo ver essa evolução, ver o tanto que você cresceu, que você continua crescendo, né? Que bom que a gente cruzou Sem aí uma dúvida. hora os Bom, já nossos te agradeci caminhos. muitas vezes, mas sempre te agradeço por tudo. E, bom, agora que eu também sou mentora, eu sei que a gente recebe muitos feedbacks agradecendo, mas saiba que você impactou muito a minha vida. E por mais que seja comum você ouvir isso, é muito verdadeiro. Então, que bom que é comum, porque é sinal que você está fazendo um bom trabalho, mas cada feedback que você recebe, saiba que é muito verdadeiro, porque é um trabalho feito com amor e todo mundo vê isso, né? Tá aí. Eu guardo aqui, ó. Não são comuns, não, gente. Eu guardo E nos que a gente não se potinhos, no potinho do comigo amor. feedback de pacientes também, né? Que quanto mais a gente vai recebendo Exatamente. feedbacks, não pode ficar comum, a gente tem que sempre comemorar cada um. Exato. Cada um, porque é isso, né? É para isso que eu trabalho, sabe? De fato, eu acho que para poder. Porque quando a gente recebe um feedback positivo, né? Seja aqui de uma Nutri que passou por um discurso, por uma mentoria, seja de uma paciente que passou com a gente, aquilo, na verdade, é o retorno do nosso trabalho. Significa que a gente fez um bom trabalho. Gente, já que trabalho dá muito trabalho, vamos fazer direito, pelo menos, né? É isso. É isso, minha flor. Um beijão em você. Quero logo estar em Floripa, vendo seu pequeno também. Espero que você tenha uma gestação de luz, cheia de Bem, saúde por obrigada, aí, tá Carol. bom? Um beijo. Ai, gente do céu, eu não fiz o sorteio. Ai, meu Deus, mas agora a minha mão tá incapacitada. Como que faz? Ai, galera, vocês me perdoam? Dá rola da gente fazer? Nossa, é pior que eu não consigo chegar. Deixa eu ver. Não, não vai dar. Desculpa, gente, não vai rolar. Mas, ó, só pra aterrissar aí pra quem tá aí. Ontem teve a live com a Dani, e aí a gente vai sortear para quem colocou no comentário do post dela a aula dela. Eu vou fazer o sorteio lá nos stories, tá? Eu gravo a tela, eu faço lá. Esse Eu jeito ia fazer aqui, mas não vai rolar. Ideia, me fala uma coisa, vamos fazer um sorteio da sua live também. Qual a ferramenta de coaching que você mais gosta? Vou sortear ela para quem comentar no post oficial da sua Alakazam. live. Eu sabia que ela ia falar essa.
Sabe por quê? Porque a Bonita demorou uma vida para usar ela. Eu lembro o dia, Carol, eu não tinha usado aquela ferramenta até hoje. Como assim? A Lacazan, então fechou. Ó, amanhã fazemos o sorteio aqui, espero que ao vivo, da ferramenta Lacazan, para quem deixar um insight no post que vai sair lá do meu perfil com a fotinho da Deia, com o post oficial. Querida, muito obrigada. Um beijo em você, um beijo em todo mundo que tá aí. Tchau, tchau. Ai, gente, não vou conseguir desligar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo me aproximar.